Pastor, vamos falar um pouco, porque também alguns dos detratores, né, do movimento anabatista, eles alegam que os anabatistas eram radicais, né, que os anabatistas, eles fundaram lá o reino de Munster, né, e, enfim, e cometiam barbaridades e estas coisas. Então eu queria que o irmão explicasse um pouco para nós sobre os anabatistas radicais. Eu sei que o pastor já deu uma pincelada, mas falar um pouco sobre os anabatistas radicais e a fraternidade dos irmãos suíços, né? Porque eu creio que aqui já liga um pouco a história dos anabatistas conosco. Tem que entender o seguinte, tá? Vou colocar uma situação que eu convivi. Anos atrás, eu estava dando aula no seminário interdenominacional, e um aluno me procurou: pastor, eu queria que o senhor participasse da organização da nossa igreja. Eu falei: tá, mas querido, vocês são o quê, né? Vocês são batistas? Sim, nós somos batistas. Eu falei: tá, então por que a sua igreja não manda a carta de convite? Como é padrão numa igreja batista, manda a carta de convite para as demais igrejas. Não, é o seguinte, eu comecei a igreja do nada e eu decidi chamar de batista. Eu falei: como é que é? Explica isso. Não, eu acho legal o nome Batista, é muito respeitado. Eu, na verdade, sou pentecostal, mas eu acho legal o nome Batista. Então, eu estou usando o nome Batista porque tem mais respeito. Eu falei: como é que é? Eu falei: então você não é batista? Não, eu não sou. Você sabe que os batistas creem? Ah, um pouco. Então como que você usa o nome Batista? Ah, porque é legal, porque tem sonoridade, porque tem impacto, né? Eu falei: tá, não vou não. Tá? Não vou não. Então, o que acontece? Hoje, século 20, 21, nós temos igrejas que usam o nome de outras igrejas e não tem nada a ver com a igreja original. Não tem nada a ver. Você vai olhar, a igreja chama X e você fala: mas essa igreja, eu conheço essa denominação, ela não crê assim. Ah, não, na verdade nós somos uma variação, uma divisão, pá. Então, o uso do nome já não aponta uma fidelidade doutrinal 100%. Começa por aí. Isso, século 21. Agora, imagina isso século XVI, quando não tinha internet, não era tão comum ter livros publicados, você não tinha um local, você tem um mistocremos, né? Então, qualquer um. Tá? E outra coisa que a gente tem que voltar a repetir e dizer: nunca nenhum grupo se assumiu como sendo anabatista. Eles sempre foram chamados pelos seus perseguidores, pelos seus detratores, pelos seus inimigos, foram chamados de: ah, você é anabatista. Por quê? O que significa a palavra anabatista? Ana, de novo, batismo, imersão. Então, como eles defendiam um novo batismo, passou a ser. Dizer que todos os grupos que defendiam um novo batismo eram anabatistas é uma verdade, mas uma verdade tão ampla e tão... É como aquela panqueca que você esticou tanto que quando você vai colocar, ela só faz buraco. É uma massa tão esticada que não consegue mais ter consistência. Então, haviam diferentes grupos que foram chamados anabatistas, mas que não tinham comum entre si. O caso principal é o que que é conhecido na história hoje, os historiadores mais sérios, os historiadores que pesquisam realmente, que não ficam presos a conceitos apaixonados. Esses historiadores vão dizer assim: não, havia um grupo chamado Fraternidade dos Irmãos Livres Suíços. Esse grupo de irmãos, que na verdade também não era uma denominação, decidiu se reunir na floresta, na Alemanha, na região da Floresta Negra, a região de Schleitheim, liderados por um ex-padre chamado Michael Sattler. Ele convocou vários irmãos de várias comunidades anabatistas, chamadas anabatistas, para juntos escreverem um credo comum. Isso foi em 1527. Daí vai surgir a primeira confissão de fé anabatista, conhecida como a Confissão de Schleitheim. Essa confissão de fé, se você pegar para ler, ela é simples, ela é curtinha. Eu falo brincando que eu até falei na igreja, eu gosto muito de ser batista, porque batista é objetivo e sintético. Se você pegar uma confissão, a confissão maior de Westminster, que tem a sua beleza, ela é enorme. Eu conheço poucos presbiterianos que leram ela inteira. Tá? Porque ela é muito grande. Tá? Ela é sintética, objetiva e, dos 7 pontos que ela apresenta, nenhum batista moderno rejeita qualquer um desses pontos. Porque ela não entra em questões polêmicas, no sentido de, detalhes, de vai ser assim, assado. Não. Ela define que ceia é memorial, batismo é ordenança. Ela define que o batismo deve ser por imersão e deve ser por consciência, não Pedro Batista. Tá? Então ela vai definir uma série de coisas que nós hoje concordamos. Eu li para a igreja alguns trechos dela, lá no igreja onde eu sou pastor, onde eu sirvo como pastor, e depois falou: não, a gente concorda com isso. Concorda mesmo, porque é o que nós cremos. Então, nós, batistas modernos, não temos vínculo com todos os grupos chamados anabatistas. O nosso vínculo é com um grupo específico, tá,
que foram mortos, foram perseguidos. Michael Satter foi traído, foi capturado, foi martirizado, não negou a fé. Depois sua esposa também foi martirizada. Tá? Mas esse grupo é o que vai formular o que chama-se coração do que hoje nós sabemos ser a crença efetiva daqueles que eram chamados anabatistas. Mas que eles se reconheciam como fraternidade, ou seja, irmãos, né? Dos irmãos livres suíços. Por quê? Porque eles eram livres porque eram livres. Porque não eram de nenhum grupo. E estavam na Suíça. Então, é aquele nome óbvio, né? É o óbvio ululante, né? O óbvio claríssimo, o óbvio, como dizem, né? Corretamente. Eles não eram vamos montar um grupo aqui, vai ter um papa, vai ter... Não havia esse conceito. Não havia um conceito de liderança. Eles eram, inclusive, democratas, como nós hoje somos. O que não é padrão dos reformados naquela época e nem até hoje.